Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado seu filho, mas trata-me como um de teus empregados. Então ele partiu e voltou para a casa do pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia.
Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o 24º domingo do tempo comum, do mês que aqui no Brasil dedicamos a reconhecer, recordar o valor da Sagrada Escritura na nossa vida. É a palavra de Deus que mostra o caminho verdadeiro para que nós encontremos a salvação, para que vivamos a fé, para que possamos participar da construção do reino de Deus. Mas é tão importante ouvir a palavra, porque nem sempre nós nos damos conta de permanecer neste caminho, ou nem sempre nós estamos caminhando como Deus gostaria que nós caminhássemos, apesar de estarmos no caminho. Ora, pois, então, a palavra, ela educa, corrige, orienta e confirma a nossa fé para que não nos percamos. Na primeira leitura, por exemplo, nós temos uma situação que o povo de Israel está vivendo, mas que não é diferente dos dias de hoje. Após o longo caminho do deserto e chegando e se instalando na terra prometida, quando tudo estava bem, o povo de Israel começou a cultuar outros deuses e expressou isso cultuando um ídolo, construindo um ídolo, um bezerro fundido de metal, esquecendo-se da aliança. Quando a gente era pequenininho e ia fazer uma arte, a mãe logo percebendo dizia: se você faz isso, vai apanhar. E a mensagem da primeira leitura é quase que a mesma, só que com um sentido muito mais profundo. Deus está dizendo: se vocês continuam na idolatria, o pecado os vai consumir, o pecado os vai derrotar. Mas a leitura diz que Moisés, percebendo a intenção de Deus, foi ter com ele. E é essa a atitude de um homem e de uma mulher de fé. Percebendo o perigo do pecado, nós temos que ir nos encontrarmos com Deus, conversarmos com Deus, rezarmos com Deus, como bem faz a Legião de Maria, toda a quinta-feira, rezando por si e por todos nós. Aquelas pessoas que experimentaram a graça de Deus na facilidade de estarem bem instalados, se afastaram da fé. E agora Moisés vai interceder por eles. Senhor, olha para os teus filhos que tirastes do Egito e escolhestes para fazer parte do teu povo. Tenha misericórdia destes filhos, para que eles se convertam e voltem a ti. E diz o texto que pelo testemunho de fé de Moisés, Deus evitou o mal que o pecado iria realizar, mas que com certeza ia ser atribuído a Deus. Deus nos castigou, Deus fez vingança sobre nós. Então, antes de qualquer condenação, Deus apresenta o caminho da misericórdia. Porque esse texto ainda é atual para nós. Tantas pessoas experimentaram a fé, tantas pessoas receberam os melhores milagres, que são os sacramentos, receberam outros milagres e hoje se afastaram. Hoje cultuam a si mesmo, hoje cultuam os prazeres da carne, cultuam a ambição pelos bens materiais, e Deus fica em segundo, terceiro plano, ou até mesmo esquecido. Quem já veio a um dos casamentos que eu assisto, tem sempre o exemplo que eu dou das duas maneiras para a gente se afastar ou se aproximar muito rápido de Deus. Para se afastar, basta que as coisas estejam